Olá amigos, vamos à nossa videoanálise dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quarta-feira, dia 27 de abril. Começando pelo Ibovespa, Ibovespa terminou o dia em queda de 1,31%, proporcionou um topo no gráfico diário, ponto de retorno de baixa. Quem tiver dúvida em relação a um topo ou ponto de retorno de baixa, por favor, acesse o site da Altovira.com e assista ao vídeo de aprendizado relacionado a ponto de retorno de baixa. Esse sinal de baixa aumenta a chance do Ibovespa vir a buscar os suportes agora ali em torno dos 65.415 a 65.158 e depois teria suporte mais próximo de 64 mil pontos. O índice montou um topo em cima de uma média, depois de ter superado suportes, é um topo descendente, isso é um sinal negativo que deteriora o cenário do Ibov. Para reverter essa expectativa negativa que ficou após esse pregão, conseguiu se sustentar até ali acima de um suporte intermediário, 66.158, mas para reverter essa expectativa negativa, teria que voltar a trabalhar acima dessas duas médias, ainda mais com esse cenário de topo descendente, com média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, sinal realmente negativo no Ibovespa. Olhando agora para o Dow Jones foi para o lado inverso, alta de 0,76%, sem muita resistência pela frente, a não ser a resistência aqui que a gente tem mais forte na casa dos 12.820 pontos. Então não tem tanta resistência assim importante, tem uma intermediária que eu cheguei a comentar, 12.638. Essa resistência intermediária vai ficar sendo válida até o final do mês, vamos ver se o Dow Jones consegue superar no fechamento do mês, estar acima aí dos 12.638 pontos. Olhando agora para a LAD do Ibovespa, terminou o dia em queda, acompanhando a queda do Ibovespa, então coerente com a queda do Ibovespa, apoiando aí a LAD apoiando o topo do Ibov, e o Clímax também com a queda um pouco mais acentuada, apresentando já próximo da região sobrevendida. Região sobrevendida nesse momento mais importante de 50% a 70%, porque nós temos aqui o Ibov apresentando um cenário um pouco mais negativo, então a região sobrevendida fica um pouco mais abaixo, 50% a 70%, e a sobrecomprada de 30% a 50% já poderia ser considerada região sobrecomprada interessante aí que poderia trazer reversão. Então, para se pensar em compras de curtíssimo prazo, mais um dia o Ibov caindo, pode ser um cenário interessante para pegar alguma operação em termos de repique de alta, mas de objetivo muito curto. Olhando aqui para o fluxo do capital estrangeiro, dando uma melhorada, entrada no dia 25/4, segunda-feira, de 106 milhões. Vamos ver se não é só um repique também no fluxo para voltar a ponta vendedora, formando topos e fundos descendentes. Enfim, o Ibov vai apontando aos poucos para a região que o fluxo já apontava lá na faixa de 64 mil pontos. Para as ações, PTR4 fechou o pregão com queda de 1,76%, deteriorando a nossa posição em 26,03, montando um topo contra a nossa posição após testar ali vários dias a resistência dos 26,31, inclusive reduzindo o objetivo da operação para 26,31, para um repique em 26,31, porque o objetivo tende a ficar no toque da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico diário. Então, botando um pouco abaixo da média, fica ali em R$ 26,31. Depois desse topo, probabilidade maior da Petro, apesar do volume ter sido baixo, é de testar o suporte dos 25,49. Depois do suporte dos 25,49, a gente tem suporte na faixa dos 25,38 e R$ 25 número redondo. Também para a Petro reverter qualquer cenário, esse sinal negativo teria que voltar para cima dos 26,31 e preferencialmente da média móvel exponencial de 13 períodos. Cenário ruim para a Petro em termos de curto a médio prazo por enquanto. Olhando para a Vale 5, Vale 5 teve também a formação de um topo, caiu 1,11%, está dentro ainda de uma congestão, então nada muito a se fazer em relação à Vale. Ela piora a situação, aumenta a chance de queda para perder os R$ 45 e buscar os 44 ao fechar abaixo de 45,79. Nesse ponto, esse topo que ela montou não tem uma representatividade tão grande assim por estar dentro de uma congestão. Então ela pode muito bem ainda ficar aqui dentro dessa faixa de 45,79 até a outra média aqui acima em R$ 47,21.
Então é isso, amigos, apenas para mencionar que essa foi a última videoanálise que apresenta o Dow Jones. Vocês puderam perceber que Dow Jones subiu aí 0,76%, enquanto o Ibov caiu 1,3%. Então, independente do que o Dow Jones faz, a gente também tem uma certa vida própria, mesmo com a certa correlação que existe. Muita informação muitas vezes atrapalha mais do que colabora. Então resolvi tirar o Dow Jones das videoanálises porque não vejo tanta importância falando em termos de estatística, tá? Mais atrapalha do que contribui na decisão de compra ou venda de determinados ativos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.